paz, meus irmãos. Nós tivemos a escola bíblica presencial quarta-feira passada e eu dei continuidade aos princípios espirituais e surgiu uma fala, né? Nós conversamos um pouquinho sobre os dons. E hoje eu quero trazer uma aula, não para me aprofundar tanto, mas inicialmente falar e trazer alguns versículos bíblicos sobre os dons que nós comentamos na aula passada. Que o primeiro são 3 dons: os dons naturais, os dons ministeriais e os dons do Espírito. Então eu quero falar inicialmente sobre os dons naturais, os dons que foram dados por Deus para todo ser humano. Está lá escrito em Romanos 12, pega sua Bíblia, nós temos que ler, acompanhar, né? Eu vou ler hoje numa linguagem atualizada, mas você, se possível, leia numa linguagem um pouquinho mais arcaica, que dá um entendimento muito bonito. Eu vou ler aqui Romanos 12, a partir do versículo 6, eu vou ler o 6, o 7, o 8 e o início do 9. 6. Portanto, usemos os nossos dons diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o dom de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. O início do versículo 9, que o amor de vocês não sejam fingidos. Esses são os dons naturais. Claro que a gente pode falar muitos outros, mas esses dons naturais são aqueles que Deus dá para o ser humano, para que nós possamos ser generosos. Claro que quando aceitamos Jesus, nós temos, além dos dons naturais, os frutos do Espírito, que potencializa esses dons. A pessoa que tem o dom de socorro, de liberalidade, né, de ajudar os outros, com os frutos do Espírito, ele é mais ampliado, porque você tem nos frutos do Espírito a bondade, a mansidão, a generosidade, a longanimidade. Então você acaba potencializando os seus dons naturais. E nós podemos crescer nesses dons naturais, aprendermos a ser liberais, né? A ser generosos, deixar de ser mão de vaca, né? A gente pode melhorar assim porque nós temos o Espírito Santo. Então, os dons naturais foram dados por Deus para todo ser humano, tá? O segundo dom são os dons ministeriais. Já esses dons ministeriais foram dados por Cristo, por Jesus, para a liderança e edificação da igreja. Nós podemos ler em Efésios capítulo 4, no versículo 11 e 12. O 11 diz assim, lá no finalzinho eu leio o 12. E ele mesmo, quem é ele? E Jesus Cristo, ele mesmo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então esses são os 5 dons ministeriais. Dentro desses 5 dons ministeriais, nós temos o apóstolo, que era aquele que era enviado para estabelecer a igreja e obras. É aquele que fundava uma igreja, uma obra, e depois saía para estabelecer outra e fundar outras igrejas e obras. Profetas. Os profetas é para transmitir a direção e a exortação da parte de Deus. Nós vemos uma ação dessa ali no Apocalipse, que nós estudamos recentemente as 7 cartas para as igrejas da Ásia. Aí nós vemos ali que tinha exortação vindas
realmente da parte de Deus que o apóstolo João escreveu. O profeta, ele transmite não aquilo que ele ouviu, que ele sentiu, ele transmite algo da parte de Deus também, lembrando, para a edificação da igreja, tá? A igreja local. E tem o evangelista, que é aquele que proclama o evangelho e ganha almas. É um dom, né? Então, é um dom que Cristo distribuiu para que a igreja fosse estabelecida, desenvolvida. E o evangelista é fundamental, né? Então, ele proclama o evangelho e ganha almas. Quarto, o pastor. O pastor local. Ele foi chamado para cuidar e guiar o rebanho. Claro que nesse dom de pastor, o pastor ele tem outros dons, a gente percebe, né? Que os pastores, eles têm outros dons, os dons do Espírito, que são 9, que eu vou ensinar daqui a pouco. Os pastores também têm dons espirituais dados pelo Espírito Santo, para poder cuidar e guiar o rebanho de Cristo. 5, o mestre. O mestre é o doutor, é o professor, é aquele que ensina a palavra com profundidade. Todos nós podemos ensinar, mas dá para notar quando é um dom, quando foi Cristo que deu o dom para aquela pessoa de ensino, de ser mestre. Ele ensina a palavra de Deus com profundidade. Aquela pessoa que gosta de pesquisar, tem opinião própria também, mas gosta de pesquisar, que traz no grego, no hebraico. Olha, é uma maravilha, é muito maravilhoso você ter aula com o mestre, né? Porque o mestre ele traz profundidade, ele traz respostas, né, para todos. Seria muito interessante, e é interessante que todas as igrejas, todas as obras tenham os 5 dons, que tenha o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre, para que esta igreja seja uma igreja muito bem estruturada. Aí, continuando, leia o Efésios 4, 11 e 12. 12. Para quê? Eu vou ler o 11 e o 12 seguido para ficar mais fácil. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, para aperfeiçoamento dos santos, obra do ministério e edificação do corpo de Cristo. Então, os 5 dons ministeriais servem para isso, para aperfeiçoar os irmãos, né, os santos, a obra do ministério e a edificação do corpo de Cristo, né, para que não sejamos enganados. Nós temos os mestres, pastores, nós temos os profetas, evangelistas, todos, né, são importantíssimos, são dons ministeriais. Todos que pregam a palavra, que gostam de pregar a palavra, são pastores? Não são. Nós vimos lá nos dons naturais que tem gente que tem habilidade de falar a palavra. E se tem essa habilidade, fale a palavra de Deus, né? Assim como nós vamos ver também nos dons, nos outros dons. Quero falar sobre os dons do Espírito. Já os dons do Espírito são manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. E a referência é lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 7 até o versículo 11. Você leia, por favor, é um texto um pouquinho longo, mas você leia. E o ano passado, né, no primeiro momento da escola bíblica online, foi falado sobre os dons, os 9 dons, e que foi também distribuído em categorias. Nós vemos ali que os dons, nós temos os dons de revelação, que é a palavra de sabedoria. Nós estudamos isso, que você se recorde, reveja suas anotações, por isso que é importante a anotação. Dos 9 dons, foi dividido, né? Divide-se em 3. Primeiro, os dons de revelação, que é a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos.
tá? Então são dons de revelação, são coisas que o Espírito Santo traz como dons e que a pessoa que está sendo usada, ela não sabia de nada disso. Tem alguns exemplos desses dons ali, quando o apóstolo Paulo se converte, um outro homem, o Espírito Santo fala para um outro homem que Saulo, né, estava na casa, na rua direita, dá o endereço, fala que ele está cego, conta tudo, e que era para ele ir lá orar por ele, né? Então nós vemos ali a revelação, coisa que a pessoa que está sendo usada pelo Espírito Santo não tem um conhecimento prévio, mas que o Espírito Santo revelou, tá? São esses dons: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Dentro dos 9 dons, nós temos os dons de poder. Os dons de poder são 3. Fé, que foi por isso que foi levantado, né, a fala de hoje, a aula de hoje. Dons de poder, a fé. Dons de curar, operação de milagres. Aqui é uma fé diferenciada. Na aula presencial eu falei sobre a fé para salvação, falei os tipos de fé, que a fé pode ser exercitada, aumentada, que Deus repartiu um pouquinho de fé para cada um de nós, né? Mas essa fé aqui, ela vem acompanhada dos dons de curar, da operação de milagres. São dons que o Espírito Santo dá para que o sobrenatural aconteça no meio do povo de Deus, para que as pessoas vejam o poder do nosso Deus, tá? Então são dons de poder. E nós temos dentro dos dons que o Espírito Santo dá, os 9 dons, nós temos os dons de inspiração. Aqui aparece profecia. Lembra, nós vimos os dons ministeriais, que são 5, e tem o profeta. Aqui não é o profeta, é a profecia, a variedade de línguas e a interpretação de línguas. São dons de inspiração. Aqui nós vemos que o Espírito Santo pode usar as pessoas nesse tipo de manifestação. Lembrando que quando você lê lá em 1 Coríntios 12, 11, começa assim: mas um só e o mesmo Espírito é o que opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, esses dons, o Espírito Santo, ele distribui como ele quer, de acordo com a necessidade que ele vê ali. Então, nós vemos que os dons de inspiração, profecia, variedades de língua, interpretação de línguas, aqui são manifestações sobrenaturais. Eu já vi uma profecia num culto, eu já vi 2 vezes, que foi assim, realmente sobrenatural. Quando quando o Espírito Santo tomou uma pessoa de uma forma sobrenatural, todos se calaram. E foi uma profecia, foi uma exortação, mas uma exortação que a gente via que era de Deus. Não era da pessoa, com muito amor, sem apontar. Não é aquele negócio, eu te digo, e revelando o pecado dos outros. Não é isso. É uma manifestação sobrenatural. E ela pode ser acompanhada de variedades de línguas. Sabemos que a pessoa, quando ora em línguas, ela edifica a si mesmo. Mas quando tem a interpretação, quando o Espírito Santo usa alguém para interpretar, e eu sempre lembro, toda vez que eu falo sobre isso, eu lembro o que aconteceu em um reencontro. Que eu vi isso. Todos nós que estávamos ali, nós vimos variedades de língua. Uma pessoa, Deus usou, o Espírito Santo batizou a pessoa ali naquele momento, e já houve uma outra pessoa interpretando essas línguas. E foi lindo, foi maravilhoso a interpretação. Então, isso tudo aqui que eu falei, os 9 dons espirituais, foi dado pelo Espírito Santo. Então, eu quero recapitular com vocês. Os dons naturais. Deus deu esses dons naturais.
para todo ser humano, que pode ser potencializado quando a gente aceita Jesus e tem os frutos do Espírito. 2. Os dons ministeriais. São 5 dons. São os dons que Jesus Cristo distribui para que a igreja seja edificada, que é o de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Tá? E nós temos os 9 dons ministeriais, que os 9 dons os 9 dons espirituais, esses 9 dons, os 9 dons ministeriais são os dons que o Espírito Santo é que distribui, que são 9, então nós dividimos em 3 categorias, que é o de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Dons de fé, de poder, dons de poder, que é a fé, dons de curar, operação de milagres. E os dons de inspiração, que é profecia, ou de revelação, variedades de língua e interpretação de línguas. Então nós vemos assim os 3 dons que a Bíblia menciona: os naturais, dados por Deus; os ministeriais, dados por Cristo; os espirituais, dados pelo Espírito Santo. Então a gente vê que o corpo de Cristo, ele é completo. O reino de Deus é completo. E eu quero que você fale com poucas palavras, a pergunta, não é a pergunta, mas seria o questionamento. Fale o que você entende sobre o profeta que está sendo falado nos 5 dons ministeriais. Talvez fique um pouquinho difícil. Se você achar difícil, você pode trocar. Fala sobre o evangelista, tá? Você pode escolher falar sobre o profeta ou sobre o evangelista, de acordo com os 5 dons ministeriais que foi Cristo que deu. Todo mundo pode ser evangelista, todo mundo pode ser profeta, de acordo com os 5 dons ministeriais. Nós vemos que são dons dentro da igreja, tá? Dons para edificar a igreja e a obra. Já estou dando dica da resposta, né? Então, fique com Deus, nós vamos orar, que tenha esclarecido um pouquinho mais sobre o que foi falado. Gostei da aula presencial, é uma pena que nem todos podem. A aula online alcança, nós tínhamos 20%, então a aula online alcança muito mais, mas eu quero te pedir que você se empenhe em ler a Bíblia junto comigo, anotar, tá? Então hoje eu quero orar pedindo a Deus que o Espírito Santo venha te usar nos dons sobrenaturais, até mesmo nos ministeriais, porque os dons naturais você já tem e que o Espírito Santo venha potencializar na sua vida. Amém? Obrigada por estar aqui conosco. Pai querido, em nome de Jesus, abençoe cada irmão, cada irmã que tirou um tempinho, 20 minutinhos do seu dia para aprender a palavra. Que o Espírito Santo venha falar muito mais no coração deles. Abençoe a vida, a casa e o dia de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, queridos. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei.